classificação final da primeira fase, né, da Série C. Caxias 37, Ponte 36, Náutico 36, e a gente aqui precisa falar a verdade. O melhor time aqui nesse momento chama-se Clube Náutico Capibaribe. Nem preciso ver o jogo do Caxias, eu digo, Náutico é o melhor time da primeira fase da Série C. Mas ficou em terceiro, porque tinha 10 vitórias, a Ponte Preta com 11 e o Caxias com 12. Quarto lugar, o Londrina. Quinto lugar, o São Bernardo. Sexto, Brusque. Sétimo, Guarani. Oitavo, Floresta, que conseguiu essa classificação no finalzinho. A gente vai falar dos outros clubes, né, senhores, dessa Série C daqui a pouquinho. Mas a gente traz, né, esse primeiro tópico a partir de agora para poder falar dos nossos G8, do G4 também, porque temos Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta em uma das chaves, e a outra chave com Ponte Preta, Náutico, Brusque e Guarani. Tudo isso que vocês estão vendo de classificação, de pontuação, esqueçam, acabou, tudo acabou. A partir de agora é um novo campeonato que está começando, e se você quiser mandar sua opinião sobre esse novo campeonato, manda seu superchat ou live pix a partir de R$5, para você concorrer, inclusive, a 4 vouchers de R$150 na Timbu Shop. Eu queria começar com você, João, porque quem está aqui dizendo que o nosso grupo está pesado, provavelmente não está de olho em um grupo que tem Caxias, Londrina e São Bernardo. Eu não falo nem do Floresta, mas só esses 3... são grupos que trazem muita dificuldade, né? Assim, Renato, o que estava caminhando para não ter grupo fácil. Não tem bobo em nenhum dos grupos. Os 2 grupos eu acho que ficaram muito, muito fortes. Pegar o São Bernardo, pegar o Londrina fora, principalmente, sempre é um jogo muito difícil. O Londrina, a gente jogou contra o Londrina no Estádio do Café, mas o Londrina mandou a maioria dos seus jogos no VGD, que é um estádio mais acanhado, e ele exerce um poder de mando de campo bom no VGD. Você pega o líder do campeonato, que não dá para menosprezar, então o Caxias aí com 37 pontos, passou muito tempo do campeonato só vencendo, deu uma desacelerada no final, mas não dá para menosprezar. Não dá para menosprezar um Floresta da vida também, que classificou em oitavo, classificou ali na Bacia das Almas, mas é um time que tem um modelo de jogo muito bem definido. É um time que impõe dificuldade aos adversários, principalmente quando joga fora de casa, porque é uma retranca, é uma forma ali de jogar muito específica e que faz com qualidade. A gente já viu o Náutico nos aflitos se complicar para esse Floresta. Então, assim, eu vejo o grupo do Náutico como complicado, vejo. Mas eu não sei se o outro é mais fácil. Se você for pensar em questão de camisa, qual o grupo que tem as maiores camisas? Obviamente, vai ser o do Náutico. Isso aí não dá para negar. Agora, é um grupo que tem peso de tradição, mas se a gente falar de peso de futebol jogado, não dá para você dizer que o grupo do Náutico há uma discrepância mais fácil. Eu acho bastante nivelado os 2 grupos. Se você trocar, sei lá, bota o Náutico no lugar do Londrina, a gente ia ter um grupo de Caxias, Náutico, São Bernardo e Floresta. Nossa. Eu não acho isso muito mais fácil, não. Cacete, você coloca assim, no lugar do São Bernardo, você faz 2 viagens, uma para Caxias do Sul e outra para Londrina. Isso não é fácil. Então, assim, eu acredito que os grupos ficaram bastante nivelados em relação à qualidade, mas ficou discrepante realmente em relação à camisa, né? A camisa realmente, você olha para o grupo do Náutico e vê um grupo muito pesado. Ponte Preta, Guarani, não tem o que falar. Brusque é um time que cresceu muito nesses últimos anos, é um time que todas as vezes que bate na Série C sobe de primeira. Então, assim, ficou chato, como seria chato qualquer tipo de situação ali para o acesso. Para subir, vai ter que ganhar dos melhores do campeonato, e você ser o melhor do campeonato para fazer isso é melhor ainda, né? Então, enfrentar todo mundo de cabeça erguida, todo mundo sabendo que, com, obviamente, humildade, mas sabendo que, querendo ou não, o melhor time do campeonato é o Náutico, e eles vão ter que temer isso também, e fazer o quadrangular para se classificar e subir de divisão. Não tinha como isso ser fácil.
não ia ter um movimento que você ia chegar aqui e falar, meu Deus, o Náutico caiu num grupo que só tem bobo. Como é que cai num grupo que só tem bobo se são os 8 melhores? Não dá. Exato. Então é reconhecer a dificuldade, mas ir com confiança. Atos, eu queria que, no final das contas, a gente vai acabar puxando para uma análise do jogo, mas eu vou pedir para que não se faça uma análise do jogo de hoje, nem do cenário do Náutico, mas realmente dessa configuração da tabela. E eu queria que você fizesse essa análise, Atos. Ponte, Náutico, Brusque e Guarani, uma chave. A outra com Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. Esse é o nosso destino traçado na busca pela Série B, Atos. Renato, lá atrás, eu já tinha pontuado que não queria Ponte e Guarani. E eu continuo na mesma opinião. Eu acho que esse é o fator que a gente consegue extrair da configuração dos grupos. Que daria para... Assim, seria... O ideal seria que não tivesse acontecido, mas infelizmente acabou acontecendo. Ponte e Guarani, 2 times da mesma cidade, essas duas cidades, essa cidade sendo de São Paulo, tem a Federação Paulista. Eu acho que os fatores extracampo, esse tipo de coisa é que nem aquela discussão que a gente teve agora durante a semana, tá? Geralmente, ninguém tenta recuar nesse tipo de debate. A mesma coisa sobre clima de festa, clima que já ganhou, que você pega ali antes de... Toda vez que você não consegue o seu objetivo, essa coisa acaba vindo à tona. Você, em qualquer tom, minimizar bastidor, a turma também costuma não aceitar, tá? Então, o que eu vou falar agora é algo que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não vão concordar. Mas, para mim, o bastidor, ele diminuiu muito. O bastidor no futebol hoje não é o mesmo de 2004, de 2005, tá? Federação Paulista, você joga contra... A Federação de Santa Catarina também sempre foi muito forte nisso, tá? Sempre foi muito conhecida por um bastidor muito forte. E só que eu acho que isso foi diminuindo com o passar dos anos, porque o futebol vai mudando, sabe? O futebol vai mudando, as coisas não são iguais. Então, há 20 anos atrás, com certeza, essa questão do bastidor ele poderia vir a decidir um quadrangular como esse. Não estou dizendo que não decida, tá? Não estou dizendo que não pode acontecer. Tem uma margem que pode acabar acontecendo. Tanto é que isso faz eu ter a opinião de não querer pegar 2 times de Campinas. Mas eu acho que hoje é menos. A probabilidade é menor do que há 15, 20 anos atrás. Mas mesmo achando que isso diminuiu, eu preferi evitar. Sabe? Preferi evitar, até porque são 2 times de camisa. Acabou que os 3 times de camisa dos 8 classificados ficaram no mesmo grupo. E não à toa também eram os 3 times de maiores camisas da competição, desde que começou a competição. Tem outros clubes assim com camisa também, não vamos negar o CSA, né, que foi rebaixado. É um Agora o time Atos. que tem a sua representatividade, mas eu acho que Ponte, Guarani e Náutico as maiores camisas da competição e ficar no mesmo grupo. Agora você vê que coisa curiosa, né? As 3 equipes, elas vêm de campanhas construídas de uma forma peculiar. O Náutico começou mal, ele veio de uma campanha de recuperação até que o time arrancou para o melhor futebol do campeonato. A Ponte Preta, ela vem de uma regularidade, mas aí o problema da Ponte, ela foi totalmente extracampo, né, com a questão dos salários atrasados, que fez com que o time perdesse muitas peças, né, tá meio que trocando os pneus da carroça com ela em movimento. E o Guarani, ele também criou uma campanha... Da carroça, pô. Tirou a Ponte Preta pra nada, velho. Chamou de carroça. Não, é só um ditado. E o Guarani... O ditado é carro. Carroça ficou por sua conta. Tá, tudo bem. E o Guarani, ele veio de uma campanha ruim, onde ele se recuperou, mas embora ele tenha se recuperado e conseguiu essa classificação, que é o mais importante, veja, e antes que alguém venha diminuir o Guarani, ou a classificação nessas últimas rodadas, eu lembro do que a gente galgava nos nossos anos anteriores, e a gente sempre utilizava o mesmo discurso.
O importante é estar em 8º. Passou para a próxima fase, o campeonato muda completamente. Então, assim, zerou o jogo, zerou o game. E é muito curioso, né? Acho que, assim, são 3 contextos diferentes, mas os 3 times que têm a camisa mais pesada, né, do campeonato passaram. Passa o quê? Eu não vi a frase final, cortou para mim. Passaram de fase. Sim, na verdade, o Guarani, para mim, ele é o time que representa o time de camisa que classifica na reta final. Que isso vem acontecendo nas últimas edições. Teve o Vitória em 2022, teve o Paysandu em 2023 e o Remo em 2024. Foram 3 times que se classificaram na última rodada. No caso, o Guarani meio que encaminhou na penúltima, mas confirmou na última, né? E foram times que chegaram ali na reta final, nas últimas rodadas, para conseguir sua classificação. Tiveram momentos turbulentos durante a primeira fase e só vieram confirmar e chegaram forte para o quadrangular. Eu acho que o Guarani vai representar esses times, tá? O que se torna muito perigoso. A gente tá falando o quê? De 4... É porque ele não ganhou hoje, né? Eu acho que seria a 4ª vitória seguida do Guarani. Acabou que o jogo foi empate, né? Empatou no finalzinho. Então, eu acho que o Guarani ele chega forte. Se eu fosse pintar aqui, assim, baseado muito no chutômetro, tá, gente? Porque quadrangular, meu amigo, pode acontecer tudo. Quadrangular é muito parecido com mata-mata no quesito do seguinte. Às vezes você pode ser melhor, mas vai ser muito doído para você também conseguir o acesso, conseguir o objetivo. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Mata-mata e quadrangular como esse, as coisas não são fáceis. Mesmo que tenha um time assim, muito à frente dos outros, que eu acho que não é o caso do Náutico, tá? Não é. A afirmação de dizer assim, eu, como opinião, prefiro o Náutico a qualquer outro time, é uma coisa. Eu tenho essa opinião também. Na verdade, eu já tenho ela há algum tempo, algumas rodadas. Mas mesmo que eu tenha essa opinião, se me perguntar assim, Atos, mas qual a diferença do Náutico para os seus concorrentes? Para mim é mínima. Mínima. Eu prefiro o Náutico, eu acho o Náutico mais time do que Ponte, do que Guarani e do que Brusque. Mas numa diferença muito pequena. Principalmente em relação ao Guarani. Aí eu acho o Guarani e a Ponte ali muito parecido. Talvez o Guarani um pouquinho só, assim, um detalhezinho assim, um cabelinho de sapo acima, tá? E mesmo que tenha uma margem maior em relação ao Brusque, não é suficiente para eu dizer aqui, o Brusque nem vai disputar esse quadrangular. O Brusque é o bobão da história. Não é. Isso não existe. O Brusque tem um primeiro jogo em casa contra o Náutico que, veja, essa campanha que o Náutico tá... Quantos jogos sem perder? A gente tá falando aqui de 11 jogos. Acho que é 11 jogos que o Náutico perde. 11 jogos sem perder. Tomou um gol em 8 partidas, 9 partidas, uma coisa assim. Então, isso não vai entrar em campo. Isso não vai entrar. Tá tudo zeradinho. E o primeiro jogo, o Brusque joga em casa. Com todo o ambiente favorável a ele, eles vão montar essa semana para poder enfrentar o Náutico com casa lotada, eles vão conseguir encher seu estádio. Porque gramado sintético. Veja, gramado sintético. Então, o Náutico, apesar do Brusque ter vacilado alguns jogos em casa, mas não dá para trazer muito isso para esse jogo. Não dá, porque agora é um jogo completamente assim, fora do que foi a primeira fase. Inclusive, Atos, tem aqui o Edivaldo Júnior, discordo totalmente. A bola que o Náutico está jogando e a diferença é ser mínima para os adversários. O futebol do Náutico hoje... Exato, Atos. É só para poder complementar. O futebol que o Náutico joga hoje, na primeira fase, o Náutico construiu um time que apresentou um futebol
bem melhor que os demais. A gente não está aqui discordando. Mas quando um campeonato ele muda de fase para um tiro curto, um campeonato de 6 rodadas, a estratégia muda, a visão do adversário muda, a estratégia fora de casa muda, tudo muda. Por isso que a gente não pode aqui utilizar essa mesma régua para definir qual que vai ser o desempenho do Náutico. E quando eu falo isso, é o Edivaldo. E quando eu falo isso, eu não utilizo como exemplo apenas o Náutico, Edivaldo. Eu utilizo como exemplo muitas outras equipes que disputaram quadrangular, tendo chegado anteriormente com um futebol muito superior que as demais. A gente já viu isso é muito normal. Isso é muito normal do futebol. Veja, o futebol não nasceu com o começo dos pontos corridos, com 20 clubes ou com mais, né, na Série A de 2003. Vem de muito antes, com vários e vários episódios, né, de quadrangular. E a gente sabe como é que funciona. Então, assim, o que a gente pode dizer hoje é que o Náutico ele foi muito bem, é consistente para chegar no quadrangular. Mas a estratégia que vai ter de ser montada para o Náutico subir de divisão, ela tem de ser muito boa, não é isso, Atos? Veja, eu vou dizer para Edivaldo sobre duas situações. A primeira é o seguinte, beleza. Então, Edivaldo, você é da opinião que você concorda, na verdade você tem a mesma opinião da gente sobre que o Náutico é o melhor time do campeonato, nesse presente momento. Ok. Só que você acha que existe uma discrepância maior. Se hoje tivesse Náutico, Ponte, Guarani e Brusque para disputar entre si 20 rodadas, eu concordaria com você. Porque em 20 rodadas, você dilui o risco de um jogo com expulsão. Começa um jogo, Brusque e Náutico, uma expulsão aí de um volante. Como aconteceu? O Náutico teve Auremir expulso no começo de uma partida contra o ABC. O Náutico teve o jogo contra o CSA. Eu estava tentando lembrar quanto foi o resultado do jogo do Náutico e CSA. Eu estava esquecido. O Náutico perdeu aquele jogo. Em um momento da partida estava 1-1 e o Náutico teve Marco Antônio expulso. E o Náutico estava bem na partida naquele momento. E o jogo, assim, virou por causa da expulsão e o CSA foi lá e venceu. E como você só tem 6 partidas, se você sai do jogo contra o Brusque, acontece uma situação dessa, ou se não, o Brusque joga melhor mesmo e vence a partida, você já fica atrás. Numa situação desconfortável, só tendo 5 jogos e vem pressionado jogar em casa o seu jogo. E eu ainda dou mais outro argumento para você, Edivaldo. A Série C, ela tem por natureza o equilíbrio. A Série C não é a Série A. A Série A você encontra gaps de um time para o outro. Se você for elencar o melhor time da Série A hoje, eu acho que é um consenso que o melhor time é o Flamengo. O segundo time, o Palmeiras, para mim já tem uma diferença. Agora, quando você pega Flamengo e Palmeiras e coloca para o terceiro time, que pela tabela e também pelo futebol, eu creio que seja o Cruzeiro, já tem uma diferença considerável. E depois desses 3 times aí, meu amigo, é um caminhão de diferença. Ou vocês acham que Bahia, ou sei lá, se quiser colocar outro no lugar do Bahia, Botafogo, que está bem turbulento, né, por causa do extracampo, ou o São Paulo, que começou a encaixar agora, vocês acham que esses times estão no mesmo nível de Flamengo e Palmeiras? Não estão. E a diferença desses times para Flamengo e Palmeiras é considerável. Na Série C não tem isso. Na Série C não tem Flamengo. Na Série C não tem Palmeiras. Quer ver uma prova disso? O Náutico vai jogar agora contra o Brusque. O Brusque é favorito pro jogo, gente. Me perdoe frustrar vocês. Ah, você está querendo dizer o quê? Que o Brusque vai ganhar? Não, não estou dizendo isso não. Eu acho, inclusive, que o Náutico tem uma boa oportunidade nessa partida. Para o Brusque sair vencedor, eu acho que o Brusque vai ter que jogar muito. Concordo. Eu acho que o Náutico ele vai conseguir fazer um jogo muito brigado contra o Brusque. Caso o jogo seja aberto, eu acho que vai ser um jogo lá e cá.
onde o Náutico não vai desistir do resultado em nenhum momento. Se o Brusque quiser vencer o Náutico, eles vão ter que jogar muito bem e não desistir da partida em nenhum momento. Mas o Brusque é favorito. É um leve favoritismo, mas é favorito. Agora explica o seguinte, por que é favorito? Porque joga em casa, muito por causa disso, porque a diferença de um para o outro, ela é completamente consumida pelo fator casa. Basicamente é isso. O fato de um time ter uma diferença técnica, mesmo um time que eu acho melhor, ele ser próximo, faz com que o fator casa engula essa proximidade e reverta situações. Se tivesse, de fato, se o Náutico, por exemplo, fosse o Flamengo da Série C, o Náutico teria que jogar contra o Brusque fora de casa e ser o favorito. Teria que jogar contra o Guarani no Brinco de Ouro e ser o favorito. Contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, e ser o favorito. Não vai ser em nenhum desses 3 jogos. E nem o Flamengo da Série C é. Porque a gente tem o Flamengo da Série C. A gente tem um time que tem o dobro da folha dos outros. Que é a Ponte Preta, ou pelo menos era. E foi fácil. Você consegue colocar a Ponte Preta... Não consegue. Pior, ninguém joga fora de casa favorito, não. Se você pegar o Retrô, ou se você pegar o Itabaiana, você, no máximo ali, você vai igualar as forças. O fator casa na Série C é muito mais relevante do que a diferença técnica de um time para o outro. Essa é a realidade da competição. Não tem muita diferença entre os times. Eu acho curioso aqui o pessoal no chat aqui criticando o Atos. Mas a gente não está falando de um hoje, a gente está falando de um normal. Isso é a Série C, gente. Não, pô, é porque também a galera tá querendo que a gente chegue aqui e diga o quê? Que vai ganhar 6 jogos seguidos. O pessoal quer que a gente chegue chutando a porta. A gente não vai fazer. Que vai ganhar 6 jogos seguidos. Não vai, porque a gente não vai fazer. Pô. A gente não vai fazer. E é justamente... Tá desconsiderando tudo que o Náutico tá tudo bem. Edivaldo tá tudo bem. Edivaldo tá educado. É justamente isso, aqui. Edivaldo. O campeonato faz, pô. Rapidinho, gente. Flávio, tá conversando merda, tá com medo. Aí chega aqui. Carlos Eduardo. Porra, Carlos, tu macaco velho aqui dessa porra desse Timbucast, dizendo aqui, esses comentários pessimistas são ridículos. Você sabe como funciona aqui. A gente aqui não age. A gente não age aqui com coração. A gente tá aqui com frieza. E todo mundo sabe que o Náutico ele tem o melhor futebol da competição, mas a estratégia ela muda agora. De novo eu vou dizer isso. A estratégia muda. E Atos vai ter que desenhar, caralho. Atos vai precisar desenhar para dizer que... Peraí, Atos vai precisar desenhar para dizer que qualquer adversário que queira em casa ganhar do Náutico vai sofrer dificuldade. Isso não é óbvio, não, Não é óbvio dizer que o Náutico ele é fortíssimo. O Náutico é um clube fortíssimo no quadrangular. O Náutico vai chegar, acho que é Augusto Bauer, né, que é o estádio do Brusque. O Náutico vai chegar lá, o Brusque vai ter uma dificuldade imensa para vencer o Náutico. Mas ele está jogando em casa. Em casa há sim um favoritismo. Há um favoritismo. Porque se for para falar pelo campeonato, o Brusque trouxe dificuldade para a gente também. Ninguém está aqui dizendo que para isso o Brusque precisa ser melhor que o Náutico, como um time, como competição. Não precisa. Times piores ganham de times melhores, pô. Isso é futebol, minha gente. Times piores ganham, às vezes, de times que são melhores que ele. Pois é, porra. Veja, na verdade, assim, me perdoe falar isso, mas está havendo uma má interpretação, tá? Interpretação do que está sendo falado. Porque, primeiro, a gente não está aqui com pessimismo nenhum. A gente está falando que o Náutico é o melhor time da competição, pô. O Atos, vamos ajudar essa má interpretação, porque é muito difícil. Às vezes eu fico um pouquinho chateado, porque... O que a gente está fazendo, na verdade, Renato, é um exercício para ir além disso. Porque senão eu chegava aqui... Um exercício Renato fazia assim, Renato chegava para mim e perguntaria: Atos, quem é o melhor time da Série C? Eu dizia, é o Náutico. Pronto, acabou o programa. Sou discreto. Pois acabou. é, porra. A gente está tentando ir para uma outra camada. A gente agora está dizendo o seguinte: é o melhor time, tudo certo. Porém, mesmo sendo o melhor time, não existe uma diferença absurda para o resto. Até para o Brusque,
que eu acho que é quase que consenso que se for elencar aqui em ordem quem é o melhor time do grupo e o pior, vai colocar o Brusque em quarto. Até para o Brusque, a diferença não é gigante. A diferença é mínima, gente. E essa diferença mínima é muito bom. É tudo que a gente quer. Porque o Náutico, nos últimos 2 anos, ele montou time que, caso tivesse se classificado, a gente não ia ter essa diferença mínima em cima dos clubes, não. Ia ser o inverso. A gente ia ser o Brusque da história, digamos assim. A gente que ia chegar abaixo dos outros times. Com diferença mínima também, mas ia chegar abaixo. Vocês preferem o quê? Ser o quarto time do grupo ou ser o primeiro? Eu prefiro ser o primeiro. Então, essa diferença técnica acima dos demais que o Náutico conquistou é muito bom. Isso dá confiança. Ou vocês acham, ou eu não estou me fazendo entender que eu estou muito confiante com o acesso do Náutico. Muito confiante. Agora, eu não posso transformar essa confiança em algo irreal, aonde só o impossível tira esse acesso do Náutico. Isso não é verdade. Não tem nada de pessimismo e de otimismo. Não está se tratando de pessimismo e otimismo aqui, não. O que eu estou querendo colocar é as coisas no seu devido lugar. Somos o melhor time, mas a diferença para os demais não é grande. E vamos precisar jogar o jogo para poder vencer. O Náutico vai precisar se superar para conseguir os resultados. É apenas isso. Agora, se tudo que eu falei aqui você está interpretando como pessimismo, como está dizendo que o Náutico não é o melhor time, ou está, como o Edivaldo até falou numa segunda mensagem, desconsiderando tudo que o Náutico construiu no campeonato, pelo contrário. Tudo que eu estou falando aqui é com base no que o Náutico construiu. Sabe o que é foda, Atos? É que a gente trouxe no pré-jogo o vídeo, né, da imprensa lá em Campinas, onde todo mundo estava correndo do Náutico. As pessoas enalteciam o Náutico. A gente aqui corroborou com a visão de que o Náutico ele tem o melhor futebol da Série C. A gente trouxe aqui a visão. Atos, porra, aí eu vou fazer uma defesa. Atos, ele tava dizendo aqui, criticando, né, João, me criticando e tudo mais, dizendo assim, vocês estão com medo? Vocês estão com medo e tudo mais. Falando sobre a postura da gente, porque nós estávamos e estamos muito cautelosos em relação ao desempenho do Náutico nesse quadrangular. E o que Atos está dizendo aqui, gente, porra, é muito complicado a gente ter de falar de interpretação básica das coisas. O Náutico ele tem o melhor futebol da competição. O Náutico ele tem o melhor momento de equilíbrio no elenco e a gente vai trazer essa análise do jogo daqui a pouquinho para poder reforçar isso. A gente tem adversários que sabem do nosso poder, sabem da nossa capacidade. A gente tem adversários que nós sabemos que eles vão precisar se desdobrar muito para poder vencer o Náutico, mas a gente sabe também que isso tudo tem como base um campeonato de 19 rodadas, onde essa configuração muda completamente para um campeonato de tiro curto com 6 rodadas. As estratégias mudam. O Hélio dos Anjos sabe muito mais que a gente sobre isso. Mas a gente sabe, a gente entende o que é que vai acontecer. Então, assim, calma. A gente não está aqui dizendo que o Náutico tem um futebol ruim, não. E nem que o Náutico vai sofrer horrores. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas hoje, a postura do Náutico, o futebol que está sendo apresentado, indica que os adversários eles vão sofrer bastante. Mas que, apesar do nosso grande futebol, a gente não pode se colocar acima de nenhum adversário do campeonato. É isso. Tem que respeitar a tendência, Renato. Assim, a tendência de um quadrangular é ser extremamente equilibrado. A tendência de um quadrangular é ser decidido nas 6 rodadas. Então, se a gente precisa assim, completamente, assim, absurdamente, precisa entender isso. Assim, são 6 jogos. Porque se a gente chega aqui, é o melhor time, não sei o que lá, aí, meu Deus do céu, aí perde a primeira, vai ter essas mesmas pessoas que queriam esse tipo de reação que vão estar aqui desesperadas. Acabou, meu Deus do céu, o que é isso? E aí, a gente vai estar aqui falando, pô, perdeu um jogo, pô, tem mais 5. Tem que fugir também desse extremo, tanto do pessimismo, quanto da soberba.
Então, assim, eu concordo muito com a visão de Atos. A gente é o melhor time da competição. Assim, eu já tive dúvida disso. Já tive dúvidas há umas 4 rodadas atrás, 5 rodadas atrás. Eu tinha dúvida. Eu achava que outros times jogavam igual ou melhor que o Náutico. Agora não há dúvida. Agora, isso significa que a gente vai subir? Isso significa que a gente vai chegar e atropelar no quadrangular? Não. Não significa. Isso tem que ser entendido. O Flávio Anastácio, assim, vamos lá. O Flávio Anastácio colocou aqui, ó, Brusque, 16º mandante é favorito. Me ajude. Com base em quê? Flávio, com base no jogo em casa, Flávio. Assim, eu não inventei o futebol, não, e nenhum futebol começou ontem, meu irmão. O futebol aí tem mais de 150 anos de história, velho. Se você está desconsiderando o fator casa, somente dentro de um quadrangular de 6 jogos, aí me perdoe, pô. Assim, desculpa, velho, não tenho mais o que falar. Se você está desconsiderando o fator casa, eu não posso falar mais nada. Olha aí o comentário. Vamos lembrar do Botafogo da Paraíba em 2024. Foi líder com 41 pontos e não subiu. Agora é o momento do jogo inteligente nas rodadas. É um outro campeonato, galera. Vamos com calma. Ninguém aqui está menosprezando o que o Náutico construiu. Pelo contrário, a gente está enaltecendo aqui. O Flávio ele traz a estatística. Em casa ele não se faz favorito pela campanha, mas é um outro campeonato. Quando abrir a linha de casa de aposta, quando abrir a casa de aposta lá, vai ser o quê? Brusque favorito. Olha, o Náutico, ele começou em casa empatando com o Botafogo da Paraíba, empatando com o Brusque. Foi isso? Foi esses 2 empates? Tomou um favor do Brusque, viu? Veja, empatou com o Botafogo e empatou com o Brusque. Então, naquele momento, o Náutico tinha 2 jogos em casa, estava na zona de rebaixamento e não tinha vencido em casa ainda. Aí você acha que o jogo seguinte, que eu não consigo lembrar agora contra quem foi, mas independente do adversário, ia fazer diferença esses 2 empates. E olha que ali no começo o Náutico também teve uma derrota para Ponte Preta, tá? O Náutico também teve uma derrota para São Paulo na Copa do Brasil, num time de outro nível, mas também teve. Teve um momento ali, no início do campeonato, que o Náutico estava assim, elencando maus resultados em casa. Aí quando vai ter um próximo jogo, muda questão de favoritismo, só porque o Náutico está com retrospecto negativo. Quando você diz que o Brusque não é um bom time que joga em casa, não é suficiente para poder reverter em um jogo decisivo, que está fora da primeira fase, então é um campeonato que recomeça. O fator dele não ter tido até então um retrospecto positivo em casa não é um fator suficiente para que isso seja revertido a ele deixar de ser favorito, gente. E outra, tem que tomar cuidado com essa expressão, com a sua interpretação do que é favorito. Favorito pode ser 31, 34, 51, 49 é favorito. Pode ser uma leve vantagem também, minha gente. Não é favorito, significa... 51, 49, João. Eu tinha até falado, mas daqui a pouco exatamente o que você falou, pô. E a turma está numa má vontade tão grande que daqui a pouco a turma vai interpretar favoritismo com o resultado. É a próxima. É de, sei lá, se Deus quiser, o Náutico ganha do Brusque, aí vai dizer, olha, Atos, tu estava errado, porque tu dissesse que o Náutico é favorito, o Náutico ganhou, então você estava errado. Não. Isso aí é análise antes do jogo. O Brusque, ele é leve favorito. 55-45, gente. Se um time tem 45% de chance de vitória, é porque ele pode ganhar. Na verdade, tem boas chances de ganhar. É isso, velho. Agora, o que eu tô falando aqui, desculpa, não é... Eu não vou nem colocar como opinião, tá? A parte da opinião disso é só aquela que a diferença entre os times é mínima. Porque o resto todo é fatos do futebol. 150 anos que o esporte bretão é praticado, que o fator casa é predominante. Principalmente quando os times têm um nível parecido. A sequência, senhores, se eu estiver errado, por favor, me digam. Brusque, Guarani, Ponte Preta, Guarani e Brusque. Não é isso? Exatamente. E aí, Renato, só para falar onde vai ser os jogos, né? Brusque fora, Guarani em casa, Ponte Preta em casa. Ponte Preta fora, Guarani fora e Brusque em casa. Essa é a ordem dos confrontos. Se eu me arretar, eu vou bater lá em Campinas, velho. Eu tô pensando.
Tá pensando em ir, João? Tô pensando, mas é bem baixinho aqui. Eu tenho família lá em Campinas, aí dá uma vontade danada de ir, velho. Eita, tá pensando Não. baixinho, né? Pra tua esposa não ouvir, né? Eu tô pensando aqui na live, galera. Assim,